Hatch, SUV ou crossover? Qual seria a melhor definição para o Volkswagen Nivus, meus amigos? Na minha humilde opinião, tudo isso e muito mais. O que mais chama a atenção no Nivus, num primeiro olhar, é o design. Com esse caimento do teto, né, estilo coupé, a carroceria ficou muito mais charmosa. E também com pitadas de esportividade. A Volkswagen, na verdade, fez uma mágica com esse carro, tá? Ela aproveitou partes do novo Polo, como a base, o entre-eixos é o mesmo, né, 2,57 m, as portas são as mesmas do Polo, o teto também, só que na parte de trás, tudo novo. E isso eleva o custo do carro, né? Ela poderia ter dado só uma maquiada, elevado a suspensão e falar, por exemplo, Polo Cross, mas ela criou um novo carro e acabou criando também um novo segmento. Essa aqui é a versão de entrada, né? A Comfort Line. Então eu vou focar as minhas informações nela, mas no final do vídeo eu vou dizer o que você leva a mais se comprar a configuração Highline, beleza? Vamos falar da dianteira, completamente nova, né? Faróis em LED, isso é de série nas duas versões. Nós temos também uma grade em formato colmeia, com detalhes em aço escovado, que eu pessoalmente achei bem legal. Na traseira nós temos lanternas em LED interligadas por uma faixa preta, o que eu também acho muito bonito. Só que mais importante do que desenho, os engenheiros e os designers conseguiram colocar um porta-malas generosíssimo nesse carro. São 415 litros de capacidade, né? Muito mais, inclusive, do que muitos SUVs maiores do que o Nivus. Inclusive o irmão T-Cross não tem um porta-malas grande quanto do Nivus. Para completar o visual, rodas 16 polegadas com freio a disco em todas elas. Se você me perguntar, Cleiton, mas 89.900 não é muito dinheiro por um Nivus, por um carro nesse tamanho? Eu diria que sim, é muita grana, mas a Volkswagen deu uma caprichada nesse carro, né? E isso a gente precisa reconhecer. Além do desenho, que é bastante esportivo, aqui no interior temos um carro bem completo. Ar-condicionado, direção elétrica, câmbio automático de 6 velocidades, motor 200 TSI, 1.0, 3 cilindros, 128 cavalos, 20,4 kg de torque. Você pode pensar, mas motor 1.0, é um motor pequeno. Eu te falo, é bem mais agradável de dirigir do que muitos motores 1.8 ou 2.0. Então, numa situação aqui, ó, tô a 50, vou reduzir um pouquinho, 55 km por hora, vou dar uma apertada até o talo aqui no acelerador. Você vê que eu dei uma coladinha no banco e o carro rapidinho aqui chegou a 80 km por hora. Esse motor, ele tem bastante torque, né? Esses 20,4 kg já estão disponíveis a 2.000 giros. Então qualquer triscadinho no acelerador você já tem um carro bastante esperto. Talvez na estrada, com o veículo cheio, né? 4, 5 pessoas e porta-malas, possa faltar um pouquinho de fôlego nas retomadas e nas ultrapassagens. Aqui na cidade, nessa nossa avaliação, o carro não conseguiu uma média tão alta, 10,5 km por litro. Completando as percepções sobre a dirigibilidade do Nivus, eu acho que o motor é até bastante esperto para carregar os 1.199 kg da carroceria, né, de todo o carro, de todo o veículo. Claro que o motor 1.4 TSI seria lindo, né, nesse carro. Um carro bonito como esse, com um motor ainda mais potente, a Volkswagen nega essa possibilidade, mas eu acredito que isso pode acontecer sim no ano que vem, talvez aí com uma versão GTS que já rolou, né, com novo Polo e Virtus. Outra dúvida que muitas pessoas têm na cabeça, né? Será que o Nivus não vai tirar vendas do T-Cross? Eu acho que sim, mas o T-Cross de entrada. Se você comparar os dois modelos, você tem bastante diferença na altura, e uma ligeira diferença na altura do solo. Aqui nós temos 22 centímetros, lá 23, 23,5, até que em relação ao solo a diferença não é tão grande e consequentemente, né, com entre-eixos maior, o T-Cross também é mais espaçoso para as pessoas que estão aqui atrás. Se você
tem uma família maior, né, e anda com pessoas de maior estatura, vai ter que comprar o T-Cross, né? O Nivus é um passo à frente para quem já tem um hatch, em termos de espaço, principalmente no porta-malas. Mas aqui dentro do habitáculo, o espaço não é tão generoso assim, tão diferente assim de um hatch. O Nivus Comfortline de série não vem com essa central multimídia VW Play, tá? Ele vem com um sistema mais simples, também com conexão Apple CarPlay, mas uma tela de 6,5 polegadas. Basicamente isso. Por R$ 3.600, né, arredondando, aí sim, você adiciona a VW Play e também... Eu juro que eu não ouço sertanejo, tá? Vou até baixar aqui, me fazendo passar vergonha na frente dos senhores. Voltando aqui ao nosso foco, né? Você leva também o volante multifuncional com couro e o ACC, controle de cruzeiro adaptativo, é um pacote VW Tech. Resumindo, central multimídia maior com tela de 10 polegadas, volante, controles, frenagem automática de emergência e o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, né, que acelera e freia o carro sozinho aqui, ó. Se eu determinar 60 km por hora, por exemplo, e o trânsito reduzir para 50, o Nivus também desacelera e depois volta para os 60 km automaticamente. E na estrada é o piloto automático inteligente, né? Você determina a distância, só se preocupa mesmo com a direção e viaja bem mais confortável, né? Bem mais tranquilo. Essa central multimídia é um capítulo à parte, né? Merece alguns minutos do nosso vídeo, porque ela tem muito mais do que conexão ao Apple CarPlay e Android Auto. Quem tem telefone da Apple pode fazer o espelhamento sem fio. Aqui eu tô com fio, tá? Mas eu poderia usar sem fio. Isso é bacana. Android talvez saia alguma atualização mais para frente, mas ainda não é possível, tá? Aqui pela tela, de altíssima definição, eu tenho alguns aplicativos instalados, o meu VW, que eu consigo agendar as revisões aqui pela tela. Você pode colocar aqui iFood, pedir comida pela central e mais do que isso, né? Toda essa interatividade com uma qualidade muito boa de som, mas principalmente de imagem e uma relação muito amigável com o telefone celular para que você não utilize mais o celular dirigindo. Agora sim, um diferencial da versão Highline que faz muita diferença para o Nivus, tá? Que é o Active Info Display. Aqui nós temos um painel analógico com conta-giros do lado esquerdo, velocímetro direito e um computador de bordo com bastante funções, mas com um layout simples, aqui ao meio. O Active Info Display é aquele painel 100% digital que deixa você com uma sensação de dirigir um Audi, não um Volkswagen. Então, a diferença aí de 85.900 para 98.900, você vai levar o Active Info Display, você vai levar o ar-condicionado digital, os bancos em couro, a VW Play e o ACC e a frenagem automática de emergência, borboletas no volante. Lembrando que esses últimos itens aí estão aqui como opcionais, as rodas 17 polegadas maiores e os faróis de neblina em LED, que complementam o visual do carro, deixam a dianteira ainda mais bonita. Não é o mesmo carro, sabe? Você terá sim um bom motor, um câmbio legal, um carro bom de guiar, mas visualmente a versão Highline ela é diferente, né? Eu completaria, por mais que sejam aí R$14.000, a diferença para dirigir um carro bem mais completo e bem mais moderno. Vamos falar um pouco sobre manutenção. O Nivus conta com as 3 primeiras revisões gratuitas e, de acordo com a Volkswagen, tem o menor custo até os 60.000 quilômetros, aproximadamente R$2.300. Bom, meus amigos, chegou a hora da nossa conclusão. Eu vou me basear, claro, nas minhas percepções, na minha opinião e vou responder a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo. Eu acho que o Nivus é sim um crossover, uma mistura de estilos, né? Porque ele tem a dirigibilidade de um hatch, mais sentadinho no chão, bom de curva, mas com um grande porta-malas, um porta-malas de 415 litros. Um estilo coupé, né?
com estilo também SUV. Não um SUV tão alto, não um SUV tão grande quanto outros modelos, mas um carrinho legal, um carrinho bastante agradável. Eu acho que se você precisa desse porta-malas, precisa de espaço, vale a pena fazer um test drive. Se você concorda, deixa o seu like. Se você discorda, pode deixar o seu dislike, mas é claro que o like é muito mais legal. E, se possível, se inscreva em nosso canal e acompanhe o nosso trabalho. Até a próxima. Valeu!